Olá, bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou a professora Luanda e aqui na mediação da nossa aula, a professora Sara. Tudo bem, professora? Tudo bem, Luanda? Tudo bem, alunos? Nós estaremos aqui acompanhando a interação de vocês. Vamos ter uma ótima aula hoje. Com certeza. Eu espero que todos vocês estejam bem, né, cuidando um dos outros. E na aula de hoje nós iremos apresentar o plano de desenvolvimento pessoal, que muitos de vocês já começaram, né, com os professores e as professoras de projeto de vida, mas aqueles que ainda não viram terão a oportunidade de começar a elaborar esse plano de desenvolvimento pessoal. Lembrando que esse plano é muito importante para o alcance das suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, lembre-se que começar um plano de desenvolvimento pessoal é colocar aquilo que você quer atingir a um prazo, né, a um objetivo ao qual você quer alcançar num determinado tempo. E para começar a nossa aula, eu convido então vocês, aliás, primeiramente o caderno do aluno, né, o plano do desenvolvimento pessoal está na apostila, ou no caderno do aluno volume 1, que muitos de vocês receberam ainda durante as aulas presenciais. Então, para que vocês possam localizar aonde está essa aula, eu coloquei numa planilha de acordo com a série ou o ano. Então, observem, o sexto ano, essa aula está na página 58, o sétimo ano na página 57, o oitavo e o nono ano também nas páginas 57, a primeira série do ensino médio na página 140, a segunda série na página 138 e na terceira série do ensino médio, página 137. Então, aproveitem para fazer o print ou tirar uma foto, para que depois vocês possam localizar esse caderno do aluno. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. E para começá-la, eu convido-os a analisar essa frase de um famoso escritor inglês chamado Lewis Carroll, que diz lá na tela para vocês a frase: entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Então, repetindo, entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Então, essa famosa frase está no livro Alice no País das Maravilhas, e eu convido vocês, nesse exato momento, a me dizer, através do chat, o que vocês entendem por essa frase, o que essa frase quer nos dizer. Então, 1 minuto e a gente já retoma. Eu acredito que a frase fala sobre algumas competências socioemocionais: tolerância ao estresse, tolerância à frustração, determinação, persistência. E quais são as outras competências socioemocionais que vocês acham que essa frase tem a nos dizer? Então, mais 30 segundos para que vocês novamente compartilhem no chat.
Ai, Luanda, eu quero agradecer agora a todos os alunos que fizeram aí a participação. E tem uma novidade, né? Na aula de hoje, nós estamos acompanhando vocês direto no chat. Nós estamos aí juntinhos com vocês, né? Então, muito obrigada pela participação. E vamos lá, né, Luanda? Continuando a nossa aula. Isso. Percebam que a frase fala sobre os nossos sonhos, sobre a determinação da gente perseguir esses sonhos, né, para que a gente possa superar os nossos medos. Então, é importante a gente observar que essa frase fala muito sobre a gente, e tem tudo a ver com a nossa aula. Então, para continuarmos, né, a falar sobre o plano do desenvolvimento pessoal, eu vou colocar aqui na tela os materiais necessários à nossa aula. Lembrando que o objetivo dessa aula é orientá-los nessa elaboração do plano de desenvolvimento pessoal, que tem a ver com a nossa aula da semana passada, a aula do dia 16 de setembro. Então, aí na tela, materiais necessários. O caderno do aluno, que vocês viram no slide anterior, tem a página de cada série, de cada ano. As anotações que vocês fizeram ou vêm fazendo no caderno, nas folhas ou mesmo no diário de práticas e vivências. Caneta ou lápis e as competências priorizadas para esse ano letivo. Então, continuando, a gente vai retomar alguns pontos que nós vimos na aula da semana passada. E o que nós fizemos na aula da semana passada? A gente assistiu, inclusive, a um tutorial auxiliando passo a passo, né, cada etapa do preenchimento das rubricas. Então, quem ainda não preencheu, tem ainda hoje para ir até o sistema, lá na sede. Se eu não me engano, o endereço é sede.educacau.sp.gov.br, Sara? Isso. Então, só repetindo, sede.educacau.sp.gov.br. Quem quiser também pode procurar essa aula no nosso canal no YouTube, que tem toda a orientação dada pela professora Sara para o preenchimento das rubricas. Ou procurar o próprio professor ou professora de projeto de vida. Então, aqui está uma singela, né, retomada do que nós vimos. Então, no próximo slide, diz lá. Durante o preenchimento da autoavaliação, que é justamente o preenchimento das rubricas, vocês foram convidados a registrar a competência no maior degrau e a competência no menor degrau. Eu fiz aqui no Flip Chat um exemplo de como está no sistema lá na página da sede, né? Então, para quem ainda não fez, né, pode ir acessar ou através do aplicativo ou pela internet, ou se preferir, pode fazer aqui agora comigo, né? Eu coloquei 2 competências socioemocionais, que é o que pede lá no site da sede. A primeira é a minha competência potência, que é aquela competência que eu mais tenho desenvolvida, e a outra é a competência desafio, aquela que eu preciso aprimorar no decorrer de um determinado tempo. Então, por exemplo, quando vocês abrirem lá na página da sede ou no aplicativo, vai pedir para que vocês preencham, né? Para quem não assistiu a aula, eu indico, né, que vocês busquem essa aula no canal. Mas vamos supor que vocês estivessem aí agora em casa preenchendo as rubricas de vocês, né? No meu caso, como a minha competência socioemocional potência é a determinação, ou seja, aquela que eu mais tenho desenvolvida ou melhor desenvolvida, eu vou preencher que eu estou entre o 2 e o 3. Ou seja, a determinação é uma competência que eu tenho. Eu sou uma pessoa determinada nas minhas escolhas e nas minhas ações. Lembrando que isso aqui é algo muito pessoal, tá? Vai aparecer todas as competências de acordo com o ano e série, e é você que irá escolher. Isso aqui é um exemplo que eu fiz em relação a mim. A outra competência que eu coloquei aqui é o foco, que é aquela competência que eu preciso desenvolver de um modo melhor, eu preciso priorizar, focar literalmente nessa competência. Que no caso, se eu estivesse preenchendo aí agora no sistema, eu provavelmente não, eu com certeza marcaria aqui, ó, eu estou entre 1 e o 2. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que perco o foco facilmente, né? Principalmente quando a gente se propõe a fazer várias coisas ao mesmo tempo,
né? Vocês já devem ter percebido que não dá para a gente estudar com a TV ligada, com o fone no ouvido, consultando as redes sociais, que a gente se dispersa facilmente, a gente perde o foco. E comigo é a mesma coisa. Então, eu procuro, quando eu tenho que fazer as minhas tarefas, realizar as minhas tarefas, principalmente agora que nós professores estamos trabalhando em casa, fazer uma coisa de cada vez, desligar a televisão, desligar o rádio, tentar olhar o mínimo o celular, né? Eu sei que muitas vezes, ainda mais a gente que é adulto que trabalha com o celular é difícil, mas estabelecer um determinado tempo para o uso do celular e não ficar consultando a todo momento. Isso aqui é o que vocês terão agora lá na página da sede. E aqui fica um modo de vocês visualizarem qual é a minha competência potência, ou seja, aquela que eu tenho melhor desenvolvida, né, que eu percebo que eu tenho determinação, e a outra competência é desafio, que é aquela que eu pretendo focar, priorizar, para que eu tenha mais foco e seja bem sucedida nas minhas ações, nas minhas atividades, nas minhas escolhas. Tudo isso que eu falei tem a ver com o nosso plano de desenvolvimento pessoal, porque o que eu quero fazer, qual é o plano? Que eu tenha mais foco, que eu me torne uma pessoa mais concentrada, né? Para eu atingir esse objetivo, essa meta, esse foco, eu vou elaborar o meu plano de desenvolvimento pessoal. Então, para vocês que não fizeram na aula anterior, eu vou dar 1 minuto para que vocês sinalizem, vou até voltar à página anterior, para que vocês possam fazer igual ou parecido aí no caderno de vocês. Então, 1 minuto e nós já retomamos. Apenas uma retificação. A competência, potência e a competência que vocês precisam desenvolver, né, aprimorar, vocês têm que digitar novamente lá na sede, né, falando novamente o endereço sede.educacau.sp.gov.br, até para que vocês possam visualizar, e não só vocês, mas os professores de projeto de vida também. Além de ser um exercício de autoconhecimento, essa atividade lá na sede, né, lá no login de vocês, vai nos auxiliar, né, para que a gente saiba quais são as competências socioemocionais que nós, professores de projeto de vida, professores e professoras, temos que trabalhar com vocês. Então, para o aluno que não assistiu a aula da semana passada, novamente eu indico que vocês assistam para que consigam preencher corretamente. E já que nós estamos falando da aula do dia 16, a professora Sara vai falar das atividades que foram publicadas nas redes sociais, né, Sara? Ah, isso mesmo. Então, já quero aproveitar para agradecer o empenho de todos, né? Professores de projeto de vida, equipe gestora, queridos alunos, vocês... Olha, essa semana eu fiquei muito orgulhosa de vocês. Eu estou acompanhando aí o desenvolvimento do preenchimento das rubricas no sistema e está sendo fantástico. Está mostrando a nossa força, essa força colaborativa, né? A gente fala aqui, vocês fazem aí, nós todos estamos empenhados no mesmo objetivo.
ok? Que é alcançar lá o nosso projeto de vida, os nossos sonhos e as nossas metas. E essa semana, Luanda, eu achei assim uma lição de protagonismo, vários alunos. A Isa, a Maria Clara, vários alunos dos Study Grants que tem no Instagram, gente, nos ajudando a falar do preenchimento das rubricas, da autoavaliação, explicando sobre autoavaliação. Então, essa semana nós nos enchemos de orgulho, porque eu percebi que não só a gente falou na semana passada, na aula da quarta-feira passada, mas vocês, alunos, replicaram o que foi dito e, detalhe, aperfeiçoaram. Nós fizemos um passo a passo, falando a respeito do navegador, para você entrar pelo navegador, pelo computador. E então, o Matheus, que eu faço questão de falar da onde ele é, o Matheus Richard, que ele é lá de Hortolândia, da escola Dr. Honorino Fabri. Ele fez um tutorial maravilhoso, mostrando como fazer o preenchimento da rubrica pelo aplicativo. Ele ensinou como baixar o aplicativo SED no celular, ele ensinou os caminhos para chegar até o questionário socioemocional. Então, isso ele já demonstrou protagonismo, né? Já mostrou aí um outro caminho e ele foi além da aula. E então, vocês, alunos que ainda não fizeram esse preenchimento, né, ainda dá tempo, vocês podem agora, terminando a aula, já vai lá no sistema, façam esse preenchimento, porque o plano de desenvolvimento que vocês vão ter que fazer a partir dessa ação será em cima da sua competência desafio, daquela que você acha que você precisa desenvolver. Então, anota aí no seu caderno, da forma que a professora Luanda já disse mesmo, né? Anota aí qual foi, depois que você preencheu, né, aí no sistema direitinho, nós pedimos para vocês anotarem no caderno, lembra qual era a sua competência mais desenvolvida e qual era a competência que você precisava desenvolver. E nós chamamos essas competências hoje, assim como está ali no quadro, ó, olha só o nome que a gente vai dar para essas competências hoje. Aquela que você está bem desenvolvido, você já chegou lá num nível que você considera que está caminhando para chegar lá nos seus objetivos, como a nossa competência-potência. E aquela que você fez o preenchimento de todas que estão no sistema, percebeu que você está lá no início do caminho, que você precisa desenvolver mais, nós chamamos hoje de competência-desafio. E em cima dessa competência-desafio é que nós iremos continuar a nossa aula hoje. Por quê? Ah, professora, agora eu já descobri aquilo que eu tenho a minha fragilidade. O que eu faço agora? Então, a partir desse momento, a professora Luanda vai te ensinar como você vai tornar a sua competência-desafio em uma competência-potência. Ok? Então, com vocês, a professora Luanda, dando continuidade aí à nossa aula. Obrigada, professora Sara. Agora é o momento de vocês pegarem as anotações da aula anterior. Então, aqui na tela é a nossa primeira atividade, que é justamente o que a professora Sara acabou de falar, a nossa competência-potência. Então, diz lá, retome os seus registros da aula anterior, que fala justamente sobre essa competência-potência que a gente pediu na aula da semana passada para vocês anotarem. O que é a competência-potência? Como o objetivo da nossa aula é a gente orientá-los, né, no plano do desenvolvimento pessoal, ou a fazê-lo, ou a revisitar o plano que vocês já começaram com os professores de vocês, a gente vai falar o que é o plano e por que ele é tão importante. Diz na tela, competência-potência, a qual se colocou no maior degrau durante o preenchimento da autoavaliação. Lembrando que essa autoavaliação você fez lá no sistema na SED, né, o preenchimento das rubricas, e a competência socioemocional que acredita ter sido mais desenvolvida. Eu dei o meu exemplo, né, eu falei que a minha competência socioemocional mais desenvolvida é a determinação, e a menos desenvolvida é o foco. Então, é o momento de vocês olharem as anotações de vocês e responderem no caderno ou compartilharem no chat. Responderem não, copiarem no caderno e aproveitar o momento para compartilhar entre vocês, né, um com os outros no chat, qual é essa competência mais desenvolvida. Então, mais um minuto e a gente já retoma.
muito obrigada por vocês estarem compartilhando e é importante você ver também, né, qual que é a potência, a potência dos seus amigos, dos seus colegas aí no chat. Agora vamos para a nossa segunda atividade. Aqui na tela, por favor, diz lá. É a nossa competência desafio, aquela que a gente precisa melhorar, aprimorar. Então diz lá, a qual se colocou no menor degrau durante o preenchimento da autoavaliação. Lembrando que essa autoavaliação vocês fizeram ou ainda farão, ainda hoje, né, no sistema, no site da sede ou pelo aplicativo. E a competência socioemocional que acredita ter sido menos desenvolvida. Vocês se lembram do meu exemplo? Qual é a competência socioemocional menos desenvolvida em mim? É o foco. Né? Eu falei, inclusive, para vocês como é que eu perco o foco facilmente. Então, é o momento de vocês retomarem o que vocês anotaram da aula anterior, registrarem no caderno e compartilharem um com os outros pelo chat. Então, mais um minuto e a gente já retoma. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês. Lembrando, a Luanda até me falou, Sara, e a sua competência desafio, né? A minha competência desafio é a organização, né? Eu preciso me organizar. Se eu for me avaliar ali, lá nos nossos degraus, eu vou estar entre o 1 e o 2 também. Mas eu vou aprender hoje com a professora Luanda como eu posso desenvolver essa minha competência desafio durante esse período, para que na nossa próxima conversa a respeito do plano de desenvolvimento, eu possa dizer para vocês, olha, eu saí do 1.2 e já estou lá na 3, quem sabe, né? Esse é o nosso grande objetivo hoje, né, Luanda? Exatamente. Então, agora é o momento da gente ver alguns pontos importantes sobre esse plano. Então, aqui na tela, plano de desenvolvimento pessoal. O que é o plano de desenvolvimento pessoal? É o planejamento de um conjunto de ações realizadas de maneira orientada, visando a realização de um objetivo. Então, como eu disse, qual é o meu objetivo? Ter mais foco. O que eu vou planejar? Como é que eu vou agir? Quais são as ações que eu farei, né, para que eu alcance esse objetivo? Que no meu caso específico é ter foco, mas eu poderia dar um outro exemplo de uma competência desafio. Poderia ser a autoconfiança, já que eu sou bastante tímida. Então, seu objetivo, qual é o objetivo? A gente já viu o que é, né? Qual é o objetivo do plano de desenvolvimento pessoal? Na tela novamente. Seu objetivo principal é promover o autoconhecimento e dar oportunidades para o desenvolvimento das competências socioemocionais em foco. Por que o objetivo principal é o autoconhecimento? Porque é exatamente nessa parada, né, que eu faço para me observar e ver o que está faltando, o que eu posso melhorar, o que eu tenho de bom, né, de potencialidades, o que eu tenho de fragilidade. Esse plano serve justamente para isso. Então, ele tem um objetivo e tem um significado. Então, continuando na tela, por favor, alguns pontos importantes. O plano, né, deve ser revisitado periodicamente, acompanhado do registro a respeito do seu crescimento socioemocional. Tenha sempre à mão seu plano durante as atividades de autoavaliação, que são os momentos em que realizamos as paradas para olharmos como está acontecendo o nosso desenvolvimento socioemocional. Então, é importante vocês lembrarem que esse plano não é fixo, né? Ele não é engessado, vocês podem retomá-lo, mudar algumas coisas quando elas forem necessárias, né? Então, é algo que vocês têm que
sempre ter em mãos, principalmente nas aulas de projeto de vida, nas atividades. Por isso que a gente fala bastante nesse diário de práticas e vivências, que é justamente onde você faz as anotações, consegue visualizá-las e consegue modificá-las caso elas sejam necessárias. Então, continuando a nossa aula, não esqueçam de fazer o print, que essas informações são bastante importantes. Algumas dicas para a elaboração do plano de vocês. Qual é a nossa primeira dica? A primeira coisa é que esse plano tem que ser atingível, né? Seu plano deverá ser atingível. É importante ter uma ou mais ações que possa ser realizada ou realizadas e auxiliar no desenvolvimento da competência socioemocional desafio. Então, voltando ao meu exemplo, se eu quero ter mais foco, eu preciso buscar ações, né? Fazer com que eu tenha mais foco. Realizar as minhas tarefas com um olhar para que eu não caia novamente naquela falta de concentração, né? Então, se o que me causa falta de concentração, falta de foco, são algumas distrações no decorrer do dia, eu devo fazer o quê? Buscar ações de modo com que eu não me disperse com essas outras coisas. Um dos exemplos que eu falei é desligar o celular, desligar a televisão, tirar o fone do ouvido, né? Segunda dica, será possível atingir seu objetivo sozinho ou sozinha? Ou você precisará da ajuda de outras pessoas? Lembre-se, você poderá e deverá contar com as outras pessoas para realizar seu objetivo. Com quem que você pode contar? Você pode contar com os familiares, com os colegas, né, a turma da classe, com os professores, as professoras que estão auxiliando. Então, se for necessário a ajuda de outra pessoa, a gente deve buscar essa ajuda. Essa é a nossa segunda dica. A terceira dica aqui na tela diz lá. Dica 3. O que você pensou em realizar irá ajudar você a desenvolver sua competência desafio? De que forma? Como? Ou seja, se eu estou pensando em realizar o exemplo do foco novamente, se as minhas ações buscam com que eu desligue aquilo que me causa distrações nas realizações da minha tarefa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu irei realizar? E aqui entra talvez numa outra competência, desafio, que é a organização. Se eu organizo o meu espaço de estudo, onde eu realizo as minhas atividades, menos distrações eu tenho. Porque se no espaço de estudo tem a TV, tem o rádio, tem o fone de ouvido, tem o celular, enfim, tem outras distrações, eu consequentemente irei perder o foco muito mais fácil. Dica 4. Quanto tempo você irá precisar para realizar o que pensou? Qual a previsão para a concretização daquilo que pretende alcançar ou atingir? Então é importante a gente estabelecer um prazo, até para que a gente não se perca. Então, quanto tempo eu me proponho a desenvolver essa competência desafio? Porque senão fica tudo muito vago. E quando a gente coloca um prazo, é como se a gente desafiasse a si mesmo. Então, daqui a determinado tempo, essa competência desafio, eu vou trabalhar para que ela se aperfeiçoe, para que eu melhore algo que eu devo melhorar em mim. E a dica 5 é: pense em uma ação que possa impulsionar e auxiliar no desenvolvimento da competência socioemocional desafio. Lembrando que, ao desenvolvê-la, ela poderá se tornar uma força a mais na sua vida, mais um superpoder. Que ação que eu posso fazer para auxiliar no desenvolvimento dessa competência desafio? Por que se torna um superpoder? Inclusive, é um dos temas das nossas aulas, são os superpoderes. Por que as competências socioemocionais nos tornam mais poderosos, de forma com que a gente consiga nos aprimorar e nos engrandecer. Então, é o momento de vocês pensarem, essa ação vai me auxiliar no desenvolvimento da minha competência socioemocional? Vamos supor que a minha competência desafio seja organização. Será que ao
organizar o meu armário, isso vai me ajudar a ser mais organizada? É uma pergunta que vocês devem, né, cada um se fazer de acordo com aquela competência que vocês estipularam como a competência desafio. Então, aproveitem também o momento para fazer o print da tela. E continuando, então, aqui a nossa aula, eu coloquei alguns exemplos para o plano de vocês, né? Como eu poderei desenvolver na prática o plano de desenvolvimento pessoal? Essa é uma pergunta que muitos de vocês devem estar fazendo aí em casa. E nós iremos mostrar 2 exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: para evitar que eu perca muito tempo procurando minhas coisas e não me esqueça dos livros e dos cadernos, irei arrumar minha mochila da escola todos os dias à noite para estar pronta quando for para a escola de manhã. Quando eu estiver arrumando a mochila, vou colocar de volta no lugar meus materiais que ficaram espalhados, assim ficará fácil encontrar cada coisa e tudo estará no lugar certo. Esse é um exemplo, né? Se a gente pensar que a competência desafio a organização, esse poderia ser um modo de organização. Aí vocês poderiam me falar, professor, eu não tenho ido à escola até por causa da pandemia. Você pode usar como exemplo, como é que eu vou organizar o meu local onde eu estudo? Que pode ser meu quarto, pode ser a sala, muitas vezes é um lugar na cozinha, né? Eu mesma durante muito tempo estudei na cozinha, tinha um espaço reservado na cozinha da casa da minha mãe. Como é que eu posso organizar de modo com que eu tenha uma rotina de estudos e não me perca no decorrer do dia, né? Ou com a quantidade de atividades ou com distrações. Esse é um exemplo. O segundo exemplo a gente colocou aqui na tela. Diz lá: como eu poderei desenvolver na prática o plano de desenvolvimento pessoal? Exemplo 2. Irei criar um calendário ou fazer uso de uma agenda para anotar os prazos de cada tarefa escolar. E todo dia irei olhar esse calendário ou agenda para que eu consiga me planejar na execução de cada tarefa. Irei me comprometer a fazer isso durante todos os dias durante a semana, que são os dias escolares, durante um bimestre, e ver se funciona bem, se isso irá facilitar minha vida e se irei conseguir me organizar melhor, entregar as tarefas no prazo e não me sentir perdido ou perdida. Essa ação irá me ajudar a desenvolver organização e espero não ficar tão cansado quanto fico agora, fazendo as tarefas em cima da hora e na correria, não conseguindo ter atenção e cuidar dos detalhes para que tudo fique bem feito. Então percebam que nesse exemplo fala da questão da mudança se necessário, né? Então eu criei uma agenda, um calendário, um cronograma daquilo que eu tenho que fazer, das atividades escolares. Eu preciso perceber se aquilo está funcionando para mim, né? Principalmente o aluno do médio, que normalmente eles falam assim, mas eu gosto de estudar mais à noite, meu rendimento na parte da manhã é menor, né? Então, assim, não é um plano engessado. Você vai ver no decorrer do plano e vai se adaptar, né? Talvez estudando no horário, no período da noite, o rendimento seja maior. O que é importante do plano de desenvolvimento pessoal é vocês fazê-los, né, e se observarem. É aí que o plano funciona. Então, continuando, agora é a vez de vocês. Eu coloquei aqui no Flipchat como é que vocês podem fazer no caderno. Isso aqui é só um modelo, não é fixo, tá? Não é imóvel. Isso aqui é um exemplo singelo. Vocês podem fazer em forma de redação, dissertação. Vídeo, né, Luana? Vídeo, que a Sara fica acompanhando as redes sociais. Inclusive, ainda bem que a Sara falou isso. A gente quer que depois vocês compartilhem o plano de vocês. E se for vídeo, melhor ainda, a gente fica babando, né? Nós somos fãs dos alunos que são criativos. Isso aqui é um exemplo singelo de como seria o nosso plano, tá? Até para que vocês possam visualizar e não fiquem perguntando, por onde eu posso começar? Isso aqui é um começo, mas quanto mais criativos vocês forem, melhor. Então, eu coloquei aqui, o que eu desejo alcançar, né? A professora falou que ela quer ter mais foco, ou ser mais autoconfiante, já que a professora aqui
É tímida. Dá para eles enxergarem? Dá. Então, vou colocar aqui autoconfiança também. No caso, aí você escolheu duas competências para trabalhar. Para dar Pode ser, a né, eles de como uma a exemplo. duas, isso É. mesmo. Pode ser de uma a duas. Muito bem. Como vou perceber que estou atingindo a meta? Lembram que é importante a gente se observar no decorrer do plano? Né? Ele é passível de mudança e como é que eu vou mudar? Me observando. Como é que eu vou perceber? No caso do foco, provavelmente eu vou perceber que o meu rendimento é muito maior. Eu não vou escrever aqui que agora não vai caber, mas cada um de vocês, como é que eu vou perceber? Me analisando, vendo se eu estou fazendo as atividades no prazo estipulado pelos professores. No caso da autoconfiança, perdendo um pouco a timidez, falando em público, dando aula no centro de mídias. Né? Então, eu vou perceber que eu estou atingindo o meu objetivo me observando, me autoanalisando. Quem pode me ajudar? Minha mãe, minhas irmãs, no caso, meu marido, a Sara, já que a gente convive direto. Né? As pessoas que estão próximas a gente, o teu colega da turma da classe de vocês. Enfim, quanto mais pessoas, melhor. Por que é importante atingir a meta? Porque eu quero justamente melhorar aquilo que está precisando em mim, não é? Eu não preciso de foco. Se eu tenho mais foco, eu serei mais bem-sucedida nas minhas atividades, inclusive no trabalho. E no caso de vocês, nas atividades da escola. Então, por que é importante atingir a meta? Porque eu vou conseguir alcançar o meu grande desejo, né? A minha meta, o meu objetivo, que no caso aqui é ter foco e perder um pouco a timidez, ter mais autoconfiança. E qual que é o meu prazo? Isso aqui também não é fixo, tá? Eu poderia estabelecer esse bimestre, então, sei lá, o terceiro bimestre, um semestre, né? Um mês. O que eu posso fazer para perder a timidez em um mês? Fica a análise de cada um. Isso aqui é muito pessoal, tá? Isso aqui é exatamente um exemplo do que eu faria em relação a mim, mas assim, o importante é que vocês pensem em cada um de vocês, ok? Então, isso aqui é um exemplo, e agora é a vez de vocês, eu vou pedir para colocar na tela, até para que vocês façam o print, né? O momento de vocês elaborarem o plano de desenvolvimento pessoal de vocês, e eu já vou encerrando, né, passando para a nossa mensagem final. Falei do compartilhar. Vou pedir para vocês compartilharem, né, reforçando novamente a importância de vocês compartilharem as atividades de vocês. A hashtag está aí na tela, que é o Plano de Desenvolvimento Pessoal, ou a hashtag Eu no CMSP. E a nossa mensagem final, que também é uma frase, na verdade um diálogo que está lá no livro na Alice no País das Maravilhas, que é o mesmo autor, né, o Lewis Carroll, que a gente falou no início da aula. Diz lá: aonde fica a saída? Perguntou Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê? Replicou Alice. Depende para onde você quer ir. O que essa frase tem a ver com o desenvolvimento do nosso plano de desenvolvimento pessoal, né? Da mesma forma que o gato responde a Alice, que é importante ela saber aonde ela quer chegar, qual é o objetivo dela, para onde ela quer ir, é importante que ao elaborar esse plano, vocês tenham isso em mente. Aonde você quer chegar? Né? Lembra que eu falei no início da aula que esse plano é importante para os sonhos de vocês, para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento socioemocional? Então, ao elaborar o plano, é importante que vocês tenham isso em mente da mesma forma que o gato fala para Alice. Então, eu vou terminando a nossa aula agradecendo a participação aqui da Sara. Muito obrigada, Sara. Obrigada, Luanda. Muito obrigada, alunos. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. E não deixem de nos avaliar. Um grande beijo e até a próxima aula.